Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal de YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil. Meu povo, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos tratar de um tema de física do setor B, tá bom? Deixa eu só pegar minha caneta aqui, né? Deixa eu colocar ela para funcionar, porque ela tá com folga aqui, é uma beleza, né? Uma beleza. Bom, então nós vamos trabalhar com o tema de física do setor B, tá bom? Fazendo uma revisão geral de calorimetria, tá bom? Então abordando toda a parte de calor sensível, calor latente, dilatação térmica, fluxo de calor também, tá? E a parte de escalas termométricas também, tá bom? E aí é essa parte aí. Então, calorimetria, física lá do setor B, tá bom? Este assunto está nas aulas 9 a 12 da sua apostila do Sistema Ângulo Revisional Faraday 2, tá bom? Lá no setor B de física, tá bom? Farei uma pequena revisão no início, como eu sempre estou fazendo nessas últimas aulas, e depois partiremos para 12 exercícios sobre o tema para fechar essa aula com chave de ouro e a gente sair, ó, feliz da vida, fechou? Tranquilo, de boas, né? Bom, para você que é novo aqui no canal, meu povo, já fica a dica aí, já se inscreve, deixa o seu like, ativa as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @_estudo.fácil, fechou? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, às segundas, quartas e quintas, fechou? De boas, tranquilo, né? Bom, meu povo, solta a vinheta do canal e a gente já parte para o nosso assunto de hoje, fechou? Então, meu povo, vem comigo, vamos embora! Aí, meu povo, tô de volta, bora lá? Bora começar? Então, simbora, vem comigo, ó. Vamos lá, começa fazendo então revisão. Primeiro, o que é calor? Tá? Isso aqui é muito importante a gente ter na cabeça, né, o conceito de calor. Calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura entre corpos, ou seja, é uma energia térmica em movimento, sempre partindo da extremidade mais quente para a extremidade mais fria, ou seja, a extremidade onde a temperatura é maior para onde a temperatura é menor, com o intuito de igualar, ou seja, essa energia está em trânsito até igualar as temperaturas, tá bom? Igualando, ela para de transferir calor, tá? Bom, então calor é isso daqui, essa parte é importante. Aí nós falamos também de escalas termométricas, tá? Toda vez que a gente vai montar uma relação, tem um exercício sobre isso que é de segunda fase, da Unifesp, nós vamos fazer ele aqui, tá? É sempre tequinho sobre tecão. Tá? Ou seja, TK menos 273 sobre 373 menos 273, e assim vai. Então é sempre tequinho sobre tecão. E assim vai. Ou tecão sobre tequinho sobre tequinho, ou tequinho sobre tecão sobre tecão. Isso é importante saber, é sempre as partes proporcionais, tá bom? Você pode fazer isso dependendo do exercício, ou já partir para essa relação aqui, ó, onde TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5, tá? E aí, se você estiver vendo Celsius e Kelvin, você corta esses 5 aqui e tá de boas na lagoa, fechou? Tranquilo, né, meu povo? Bem, essa parte aqui de introdução é bem suave, bem de boas, né? Aqui, se cair, meu povo, tem que acertar, tá bom? Tem que acertar. Cai no Enem, né? Às vezes muita gente me pergunta, Henrique, como é que cai calorimetria e tal no Enem? Ou cai teórica, tá bom? Teórica, movendo a parte mais de calor sensível, latente, a gente vai chegar lá. E a parte de se cai conta, que nem já caiu de fluxo recentemente. Então, assim, às vezes ele te dá a fórmula, é bem provável que ele te dá, mas às vezes não. E às vezes cai conta mesmo, tá bom? Mas o que mais cai é teórico, tá bom? Então fica a dica aí para você. Vamos embora. Processos de condução, processo de transmissão de calor. São 3, fácil: convecção, condução e radiação. Palavras-chave para você guardar cada um, tá? Vou fazer aqui de laranja. Convecção, movimentação, ou seja, é uma movimentação de corrente de convecção. Tá? É a propagação de calor com transporte de matéria. Isso aqui é importante saber, tá bom? Ocorre somente nos líquidos e gases. Condução é vibração de partícula, é encostar a mão numa garrafa, por exemplo, né? Então é uma propagação em que a energia térmica passa de partícula para partícula, sem transporte de matéria, só vai passando.
tá? E radiação, palavra-chave, ondas eletromagnéticas, tá bom? Propagação do calor por emissão de radiação infravermelha. Tranquilo? De boas, né? Também é comum cair teórico, eu não peguei nenhum teórico, mas assim, é importante ter todos esses três aqui bem claro na cabeça, tá bom? Então, se cair, cai teórico que você vai acertar, beleza? Fluxo de calor, fórmula é bem simples, tá bom? Acredito eu, porque o fluxo é a quantidade de calor em um certo tempo, certo? Beleza. E aí a gente pode escrever o fluxo dessa outra forma aqui, ó, K A delta T sobre E ou L, tá bom? O K é a condutibilidade térmica, tá? Então, quanto maior o K, menor é o fluxo. Desculpa, quanto maior o K, maior é o fluxo. E dá pra gente fazer associações assim, tá? Área da seção transversal, delta T, diferença de temperatura, que é lógico do quente para o frio ou vice-versa, e a espessura, tá bom? Espessura, tamanho, enfim. Beleza? De boa, né? Então, fluxo é basicamente isso. Se cair no Enem, eles vão dar a fórmula, né? Como já foi recentemente, depois dá uma pesquisada, tal. Ou às vezes é importante saber, às vezes para os outros vestibulares, tá? Dilatação térmica é importante saber, às vezes cai, tá? Dilatação linear é em uma dimensão, superficial em duas e volumétrica em três, beleza? Linear a gente calcula, né, a variação pelo final menos inicial ou pela fórmula onde ΔL é igual a LO vezes A vezes ΔT. O que vai mudar do linear para o superficial para o volumétrico? É basicamente o coeficiente, né? No linear é A, no superficial 2α e no volumétrico 3α. É o coeficiente de dilatação alfa linear. O 2α pode ser chamado de beta, que é o de dilatação superficial, e o 3α de gama, dilatação volumétrica, tá bom? E a gente escreve que beta é igual a 2α, que gama é igual a 3α e que o gama é igual a 3 beta sobre 2. Isto daqui é tabelado, tá bom? Ele vai te dar no exercício, você tem que saber usar. Tranquilo? De boas, né? Acho que é bem tranquilo essa parte. Também vai ter questão disso na aula de hoje, então, ó, fica atento, beleza? Seguindo aqui, ó, calor sensível, latente, capacidade térmica. Atenção para isso, tá? Essa parte é importante. Vou ficar alguns minutinhos aqui, mas a gente já vai partir para os exercícios, tá? Quando a gente tem um calor absorvido, logicamente a temperatura aumenta, vai ficar mais quente, ou seja, o Q é maior que zero, tá? Calor perdido, a temperatura diminui, portanto vai ficar frio. Tá? Calor sensível, o que é importante a gente saber? Que tem mudança de temperatura, tá bom? Ou seja, é uma grandeza associada a uma substância, né? No caso a gente está falando do Czinho, tá? E ele é empregado quando ocorre absorção ou liberação de calor sem que haja mudança de estado, tá? Então Q igual a mc delta T. Atenção para isso, quanto maior o C, ele vai demorar mais para roubar calor. E quanto menor o C, que é o calor específico da substância, ele rouba calor mais rápido. Por exemplo, já caiu no Enem questão falando do mercúrio do termômetro, né? Porque aqueles termômetros bem antigos, né, que você coloca no braço, fica esperando, que não tem o visor digital, né? Lá tem mercúrio. Por que o mercúrio é bom para estar no termômetro? Porque ele tem um menor C, ou seja, ele rouba calor mais rápido, né? Ele iguala a temperatura do corpo com a temperatura do termômetro. Já caiu isso, então fique esperto, tá bom? Então, calor sensível, mudança de temperatura, que é igual a mc delta T. Beleza. Capacidade térmica, Czão, ele está associado ao corpo, ou seja, ao objeto. Capacidade térmica é massa vezes o Czinho, tá bom? Às vezes o exercício te dá isso ou pede para você calcular, mas eu acho é mais difícil, é mais raro. Mas normalmente ele já te fala a capacidade térmica é tal, tá? Ou a gente pode escrever como que a quantidade de calor sobre uma certa variação de temperatura, tá? Atenção para esses delta T's, não vai confundir com tempo, tá bom? Cuidado com isso. Calor latente está associado à mudança de estado, mas sem mudança de temperatura. Q igual a ml, o L é o calor latente, que ele é tabelado, tá bom? Isso o exercício também te dá. Agora, num gráfico, se a gente for analisar, um gráfico aqui no caso da água, né? Aqui nós temos sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gás e gás. Nós temos, ó, aqui com mudança de temperatura, portanto é calor sensível. Aqui calor latente, tá bom? Porque só vai mudando a fase, porque tem sólido e líquido, tá bom? Não muda a temperatura. Sensível aqui, porque mudou a temperatura. Aqui líquido mais gás, logicamente calor latente. Aqui calor sensível. Beleza? De boas? Tranquilo. Então essa parte é importante ter bem clara.
Mas o importante ainda é fazer exercícios para praticarmos. De boas? Tranquilo, meu povo? Então bora para os exercícios. Vamos que vamos. A Faculdade de Medicina da Santa Casa nos diz o seguinte. 2022, hein? É recente. É recente. Então vamos lá. Ele nos fala assim. Peraí, deixa eu só voltar aqui para o meu cronômetro agora assim, ó. Uma esfera metálica maciça de massa 600 gramas, inicialmente a 20 graus Celsius. A outra coisa que vai cair muito aqui é sistema termicamente isolado, que junta calor latente com sensível, faz um bololô só e cai. E cai, então anota aí, preste atenção e vem comigo. Ó. Então nós temos uma esfera maciça, pesa de massa 600 gramas, inicialmente a 20 graus Celsius, e encontra no interior de um calorímetro de capacidade térmica desprezível, ou seja, ele não vai entrar num sistema termicamente isolado. Tá bom. Adiciona-se ao calorímetro certa massa de água a 90 graus Celsius e após certo tempo, seu sistema atinge o equilíbrio de 70 graus Celsius. Ok. Letra A. Vem comigo. Sabendo que os calores específicos, ou seja, o Czinho, tá? Czinho, da água e do material que constitui a esfera são, tá ali, calcule a quantidade de calor absorvida pela esfera nesse processo em calorias e a massa de água adicionada ao calorímetro em gramas. Bom, basicamente, qual que é o calor da esfera, né? Se eu tenho a massa da esfera, M, o Czinho eu tenho também que ele passou aqui, ó, 0,2. E a variação de temperatura, se ela estava inicialmente a 20, o equilíbrio foi 70, consigo. Então o calor da esfera é 6.000 calorias. Ok, de boas. Já achei uma parte da letra A. Aí a segunda parte ele quer a massa de água. Bom, agora eu vou ter que fazer o sistema termicamente isolado. O que é? O calor de um mais o calor do outro tem que dar 0. Logicamente, o calor da água mais o calor da esfera tem que dar 0. O calor da esfera eu tenho, que é 6.000, certo? E aí eu já tenho... Eu quero a massa, eu tenho o Czinho e tenho ΔT. E aí eu vou ter o quê? Fazendo toda a conta bonitinho, que a massa de água é 300 gramas, você acerta bonitinho a questão. Tá bom? Então assim, é comum cair, pode esperar que vira e mexe aparece, tá bom? E tem que saber fazer, isso que é importante, né? Eu sei a matéria, não, o importante é saber fazer, por isso nós estamos aqui para praticar com 12 exercícios, fechou? De boas, né? Qualquer dúvida me mande lá pelo Insta, @estudo. Ponto fácil, beleza? Tranquilo? Então vamos embora. Letra B, ó. Sabendo que o volume da esfera a 20 graus Celsius é 200 e o coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação linear, alfa, do metal que a constitui é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, calcule a variação do volume da esfera em centímetros cúbicos entre o início e o fim do processo. Atenção, esfera não é tridimensional, portanto, eu tenho que pegar este coeficiente e multiplicar por 3, porque é uma dilatação volumétrica. Isso é importante a gente pensar. Tá bom? Normalmente o exercício te dá a dilatação linear, mas às vezes ele está falando no exercício de dilatação volumétrica ou superficial. Por isso tem que estar bem atento a esses detalhes e ver se precisa multiplicar ou não. Fechou? De boas. Então aí o que nós vamos fazer? Aplica na fórmula da dilatação volumétrica. Porque ele quer o quê? A variação do volume, ou seja, ele quer ΔV. Então ΔV é igual V0 eu já tenho que é 200. O gama eu vou pegar o 3 vezes 10 a 2, 10 a menos 5. E o ΔT eu já sei quanto é 50, porque é o 70 menos 20. E aí eu descubro que a variação de volume é 0,6 centímetros cúbicos. Olha que beleza. Bem tranquilo, né, gente? Bem tranquilo essa questão também. Fechou? Bora pro 2? Vamos embora. Então, ó, Federal de Juiz de Fora 2022. Atenção. Ó, gráfico é comum ter, tá? Tá falando um monte de coisa aqui. E aí ele pede o calor específico do material. Gente, se ele tá passando Czão, ele está passando a massa, eu sei que Czão é igual a massa vezes Czinho. Olha que beleza. Só calcular, gente. Pega um ponto aqui, ó. Pega um ponto. E aí você calcula numa boa. Ó. Então ele pegou 0,5 e 1. Ó. Ele pegou esse ponto aqui, mas como é uma reta, qualquer ponto que você pegava ali ia dar certo. Tá bom? Aí o Czinho dá 0,5 cal por grama vezes graus Celsius. E aí tá aqui, ó. 0,5 cal por grama vezes graus Celsius. Fechou? Tranquilo? Isso aqui diz que ele precisa de 0,5 calorias por grama para elevar a temperatura do corpo a 1 grau Celsius. Tá bom? Bem tranquilo. Né? E letra B. Supondo que 100 gramas de gelo seja colocado em calorímetro, olha lá, sistema termicamente isolado. Isso vai cair. Em um calorímetro, estando ambos gelo e calorímetro a 0 graus Celsius,
qual é a quantidade mínima desse material inicialmente a 50 graus Celsius que precisa ser colocado nesse calorímetro para liquefazer completamente essa massa de gelo? Bom, tem que fazer que do material, que é um calor, no caso, sensível, porque tem mudança de temperatura, tá? E o calor do gelo, porque só tem mudança de estado, né? Do gelo, do sólido, virou líquido. Então tem mc∆T e ml, certo? O L ele passou, então você vai substituir tudo bonitinho, tá bom? O Czinho nós temos, da variação de temperatura também temos, certo? Também temos. E tudo, ó, a massa nós temos, enfim, tá tudo aqui bonitinho. Esse aqui é a massa do material, tá aqui 320 gramas, olha que beleza. Então, meu povo, basicamente, questões que envolvem gráficos, aí você sai feliz da vida da questão e da prova, né? Questão que envolve gráfico, toda essa parte, não passa de uma interpretação. Então olhou, tirou os dados, escreveu bonitinho, vê o que ele quer, tal, vai se organizando na questão que você vai acertar com certeza. Fechou? Então bora pro 3, vem comigo, ó. Unicristos 2022, questão recente também de alternativa, tá? Eu fui alternando para a gente também saber como é que cai em cada uma das provas e cada uma das questões, de tipos, né? Em um recipiente com paredes adiabáticas de capacidade térmica desprezível, contendo 120 gramas de água a 50 graus Celsius, colocam-se 36 gramas de gelo a 0 graus Celsius. O calor específico da água é tanto, o calor de fusão do gelo é tanto. Esse aqui é o calor latente, tá? No equilíbrio térmico, o recipiente possuirá... Bom, a gente tem que ver. O que nós vamos fazer, ó? Vamos lá. X é o valor da temperatura final, que eu não sei quanto é, tá? Não sei quanto é ainda. Beleza. Calor perdido pela água a 50 graus Celsius. Preciso ver quanto que a água vai perder a 50 graus Celsius. Está aqui. Eu não sei a temperatura final. Só sei que é 120x menos 6.000 calorias. Ok. Agora eu preciso ver quanto que o gelo vai utilizar na fusão. Certo? Quanto que ele vai utilizar na fusão. 2.880 calorias. Ok. E aí eu tenho que ver também quanto que a água vai absorver desse gelo. Porque uma parte do gelo vai derreter. Quanto que a água absorveu do gelo? 36x caloria. Como eu tenho que somar todos esses calores e a soma tem que dar zero, o que eu vou fazer? Somo tudo. Q1, quem é Q1? É o calor que a água perdeu pela água. Ó, calor perdido pela água a 50 graus Celsius. Tá bom. Ok. Aqui tá ok. Agora o calor utilizado para a fusão do gelo, para ele mudar de fase, partir do gelo para a água. Tá ok também? Somou. E aqui é quanto que a água absorveu do gelo derretido. 36x. Somou tudo bonitinho, percebi que x é o quê? 20 graus Celsius. E aí o que nós vamos pensar? Já vai eliminando as alternativas aqui. Bom, você já chega que é a letra B de bola, tá bom? E aí se você substituir ali, você acaba vendo que vai ter 156 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Alternativa B de bola. Olha que beleza, questãozinha um pouquinho mais trabalhosa, mas que é comum cair para pegar aquele estudante que está dormindo, que está relaxado, mas você que é estudante fácil vai acertar com certeza. De boas? Então bora pro 4, vem comigo. Ó, Unesp 2022, também clássico de cair, tá? Em um experimento de calorimetria realizado no nível do mar, um estudante colocou 600 gramas de água a 10 graus Celsius e 100 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius em calorímetro ideal, onde já tinham-se 800 gramas de água a 5 graus Celsius. Então, ó, tá vendo que ele vai misturando coisa, tá? Mas vamos com calma. Sabendo que o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama vezes graus Celsius, que o calor específico do gelo é 0,5 e que o calor lá dentro de fusão é 80, ele passa um monte de coisa, ele pergunta o que ia ter no calorímetro depois de atingir o equilíbrio térmico. Bom, seguinte, gente, vamos pensar assim, ó, vou pegar aqui o gabarito para a gente dar uma analisada, ó, vamos lá, vem comigo, vem com o prof aqui, ó. Ó, as duas porções de água fornecem calor para o gelo, certo? Porque colocou água, sendo que já tinha água, enfim, fez um bololô todo, né? E aí, primeiramente, verifica-se que o calor liberado por essas duas porções é suficiente para levar o gelo à fusão total. Vamos ver isso, ó. Calor necessário, Qn, para levar a massa de gelo menos 40 até a fusão total, ou seja, até terminar a fusão. Ok, então é o calor do gelo mais o calor de fusão. Ok, mc∆T, porque teve mudança de temperatura, mais a questão da mudança de fase do sólido para o líquido. Tá bom. Então é 100 vezes 0,5 vezes menos 40 e 100 vezes 80. Então o calor necessário é 10.000 calorias. Ok.
Só que quanto que foi liberado para pelas duas massas de gelo, de água, na verdade, até atingir os 0 graus Celsius? Vamos ver. Então, mc∆T da água 1 e o mc∆T da água 2. Fiz tudo bonitinho. Percebi que o calor latente em módulo também foi 10.000. O que isso significa? Como as duas quantidades de calor são iguais, o que vai acontecer? Todo o gelo vai se fundir e a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius. Deu igual, todo o gelo aqui vai se fundir, vai virar água. Tá bom? Isso aqui é importante. Ou seja, não vai ter mais água, portanto, alternativa D de dado. Olha que beleza. Alternativa D de dado. Tá aqui. Opa, aqui eu não consigo marcar. Consegui. Agora sim. Fechou, meu povo? De boas, né? Bem de boas. Tranquilidade. Como chegou no 1500, ou seja, como todo o gelo virou água, eu peguei toda a massa de água, 600 mais 800 mais 100, e somei. Tá bom? Porque todo o gelo virou água, se eu já tinha água, a água já está no líquido, peguei o gelo, virou água também, somou tudo, tudo ficou água, só alegria. Olha que beleza. De boas, né, meu povo? Bem tranquilo. Bora pro 5? Vamos embora. PUC Rio Grande do Sul. Olha lá. Olha o gráfico ali. Ele está ajudando de graça. Vamos com calma. Ó. O gráfico a seguir indica a temperatura em função do tempo para uma determinada massa de água contida em um recipiente aberto que é aquecida por meio de uma fonte térmica de potência constante, potência uniforme. Não há perdas de calor entre as paredes do recipiente e o meio externo. Beleza. A partir do começo da ebulição, quanto tempo levará para que toda a água desapareça do recipiente? Bom, tem que usar o quê? Potência, porque envolveu tempo. Olha que fantástico. Vamos lá, ó. Primeiro, eu tenho que ver qual que é a potência, ó, potência da fonte térmica. Tá? Como potência é calor sobre tempo, né, a quantidade de calor sobre uma temperatura, né? O que eu vou fazer? Ó? Eu sei que o Q vai ficar 40 M, porque variação de temperatura 70 menos 30, a massa é o que eu quero, né? Que no caso é o tempo, então o tempo ficou 4 minutos vezes 60, porque o tempo tem que estar em segundos, tá? A potência é sempre medida em watts, beleza? De boas. Então a potência ficou M igual M sobre 6 watts. Tá bom, ele quer o que? O tempo em minutos necessário para evaporar toda a água. Se é para evaporar toda a água, quer que muda de fase. Olha que beleza. Então, como a potência eu sei que é M sobre 6, fica igual a ml sobre ΔT. Olha que fantástico. Cortou o M, fica 540 sobre ΔT, que é o que eu quero, é o tempo necessário para que toda a água evapore, igual a 1/6. Né? Sendo que esse M sobre 6, né, veio da potência lá. E aí vai dar 54 minutos, alternativa A de abobrinha. Olha que beleza. Tranquilo, né, meu povo? Bem de boas. Então é basicamente, gente, ó, fica a dica aí para você. Pegou a questão? Vai lá, passo a passo, vê tudo que ele quer, vê quais informações você tem, quais exercícios busca, que vai dar certo. Fechou? Então bora pro 6. Vem comigo. O S 2022. Deseja se transformar uma determinada massa de gelo mantida a menos 10 graus Celsius, totalmente em água a 10 graus Celsius. Para a realização desse processo de forma integral, são necessários 95 calorias. Sabendo-se que o calor de fusão do gelo vale 80, o calor específico do gelo é 0,5, o calor específico da água é 1, ele quer a massa do gelo. Bom, mesma coisa, sistema termicamente isolado. É o Q do gelo, o Q da fusão e o Q da água. Olha que beleza. Q do gelo, mc∆T. Fusão ml, Q da água, mc∆T também. Substituir os valores, ele quer a massa do gelo, e aí você vai substituir tudo e percebe então que a massa do gelo é 1 grama. Olha que beleza, alternativa A de abobrinha. Olha que fantástico de questão. Só alegria, hein, meu povo? Só alegria. Então, questão assim, meu povo, vai cair, é comum, tem que saber fazer, então vem comigo para a questão 7. Vamos lá, ó. 7 da Unesp 2022, ó. O gráfico já está mostrando uma linha reta, ou seja, potência uniforme. Olha que beleza, isso aqui é fantástico, hein? Determinada peça de platina, 200 gramas, sensível à temperatura, enfim. Toda vez que a temperatura da peça atinge 80 graus Celsius, um alarme sonoro soa e o sistema de refrigeração é acionado. Essa peça está dentro de um recipiente em equilíbrio térmico com ele a 20 graus Celsius. Quando no instante T0, a energia térmica começa a fluir para dentro do recipiente e é absorvida pela peça, segundo o gráfico a seguir. Sabendo que o calor específico da platina é 0,03 e adotando uma caloria 4 joules, por que isso? Porque na fórmula da potência é joules por segundo, para dar watts, o alarme sonoro disparará pela primeira vez no instante. Bom, o que eu vou ter que fazer? Potência é energia sobre tempo. E eu sei que
energia é o calor, logo Q igual a P ΔT. E como eu sei que Q igual a MC ΔT, igual os dois. Olha que fantástico. Eu quero o tempo, então eu vou passar a potência dividindo, substituo os valores que eu tenho. M eu tenho que é 200, Czinha 003, ΔT é 60, tá bom? 80 menos 20, e a potência é 2 pelo gráfico, a potência uniforme, e descubro então que é 720 segundos, passa para minutos, 12 minutos, alternativa E de elefante. Olha que fantástico, meu povo. Bem de boas, né? A questão assim é comum cair, é de boas, você vai acertar com certeza que eu confio em você. Fechou? Então bora pro 8. Vamos lá, Fulvestrona 2022, ó. Um bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80. É verdade, ó. Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumido a uma temperatura mais baixa. Adoro café, então vamos lá, ó. Uma xícara contém 60 ml de café a uma temperatura de 80 graus Celsius. Qual a quantidade de leite gelado a uma temperatura de 5? Deve ser misturado ao café para que a temperatura final do café com leite seja de 65 graus Celsius. Gente, questão assim é comum cair e você vai ter que saber fazer. MC ΔT do café e do leite. Olha que fantástico. Cortou o C, porque ele falou que sejam idênticos. Tá bom? Então você corta o C e descobre o que ele quer. Olha que fantástico. Então, ó, M vezes ΔT do café e o do leite e resolve bonitinho. E você chega então que é 15 ml. Olha que fantástico. Então, questão de café com leite também é comum para sistema termicamente isolado. Você tem que acertar e sair feliz da vida que acertou, que já garantiu uma questão aí na prova. Fechou? De boas, né? Parte 9. Vamos embora, ó. O EMA 2021. Tá acabando, meu povo. Vem comigo, ó. Recentemente, um incêndio em uma subestação de energia elétrica do estado do Amapá provocou um apagão na cidade. Tá bom. Uma moradora com necessidade de resfriar 3.000 gramas de gelo de água em um recipiente, inicialmente a uma temperatura de 30 graus Celsius, adiciona gelo a menos 20, considera que todo o gelo se funde, que o calor específico do recipiente pode ser desprezado. Passou os dados ali. A quantidade de gelo para que a temperatura final seja igual a 0 graus Celsius é, gente, mesma coisa, com o sistema termicamente isolado. É o Q da água, o Q do gelo e o Q da fusão do gelo, certo? Porque ele tem que mudar a temperatura e tem que fazer a fusão dele, certo? Então, MC ΔT para a água, para o gelo e o ml do gelo. Olha que fantástico. E ele quer o quê? Ele quer o mg, substituo os valores que eu tenho, descubro mg, que é 1.000 gramas, ou seja, 1 kg. Poderia estar em quilos, tá bom? Então, atente-se a isso. Sempre atente-se à unidade que ele quer no exercício. Fechou? De boas, né? Então, ó, 1.000 gramas é a quantidade que ele queria. De boas? Então, partiu 10, meu povo. Tô correndo aqui porque a temperatura não. A bateria da câmera tá acabando, tô voando aqui, tá bom? Mas vem comigo, ó. Questão da FAMERP 2020. Vamos lá, ó. Tá aqui. Questãozinha que eu comentei com vocês de temperatura, tá? Escala termométrica. Enfim, ó, o termômetro está graduado na escala Celsius, uma escala hipotética denominada Rio Pretense. A temperatura de 20 graus Celsius corresponde a 40 graus RP. Sabendo que a variação de temperatura de 1 grau Celsius corresponde a uma variação de 1,5 grau, RP calcula a indicação equivalente a 100 graus Celsius na escala Rio Pretense. Bom, eu monto sempre esse esqueminha aqui, ó. 100 graus Celsius, temperatura de ebulição, X é a temperatura que eu quero. Se eu sei que 20 corresponde a 40, 20 corresponde a 40. Se eu tenho um aumento de 1 grau Celsius, eu vou aumentar 1,5 grau RP. E aí eu faço tequinho sobre tecão e descobri então que a resposta é 160 graus RP. Olha que beleza, a questão assim tem que saber fazer de termômetro e tal. Sempre vai montando, vai fazendo relações tequinho sobre tecão e acertou a questão. Fechou? De boas, né? Vamos lá, letra B. Considere que haja 1 centímetro cúbico de mercúrio no interior desse termômetro quando a temperatura é 0 graus Celsius, que a área da seção transversal do capilar do termômetro seja tanto, o coeficiente de dilatação volumétrica é tanto. Calcule a variação de volume do mercúrio, ou seja, tem que usar a questão da dilatação, e calcule a distância em centímetros indicada nesse termômetro desprezando a dilatação do vidro. Bom, tem que fazer o que eu falei da dilatação, né? Então, ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Ele já passou dilatação volumétrica, o coeficiente de dilatação volumétrica. Isso já está multiplicado por 3, não vai multiplicar de novo, tá bom? E já cheguei então que a variação é 3,6 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos. Ok, ele quer a variação da altura, digamos assim, né? Variação da altura. Bom, se eu sei que o volume é a área vezes a altura, certo? O que eu tenho? Eu já sei que a área ele me deu
Desculpa, a variação do volume está aqui, eu descobri, e a área ele me deu também. Então é basicamente fazer a variação do volume sobre a área e descobrir quanto foi a variação da altura, né? A altura vai ser 3, olha que beleza. Só alegria, né, meu povo? Só alegria. Então tem que fazer essas relações, pegar a matemática, pegar a física, juntar e acertar tudo. Fechou? De boas, né? Bora pro 11? Vamos embora, meu povo. Tô correndo aqui porque eu não quero que essa bateria acabe. Vamos lá, ó. Unifesp 2022, ó, vamos lá. Em um recipiente de vidro de capacidade de 250 cm3 são colocados 200 cm3 de glicerina, ambos a 20 graus Celsius. Em seguida, esse conjunto é aquecido até 70 graus Celsius, portanto, temperatura de equilíbrio. Ok. Letra A. Calcule a massa de glicerina em gramas colocada no recipiente. Tal. Gente, mesma coisa, sistema termicamente isolado. Tá bom? Na verdade, nem é. Tá bom? Porque ó, eu vou fazer, ele quer a massa específica, certo? Se eu tenho a massa específica e eu tenho o volume, eu consigo achar a massa, certo? Então a massa, 252 gramas. Partindo dessa massa, ele quer ó, o calor, ele quer a quantidade de calor absorvida pela glicerina. Portanto, mc∆T. M eu achei 252. O C ele me passou 0,6 e o ΔT eu consigo, ó, 70 menos 20, 50. Logo que é 7.560 calorias. Fechou. Letra B é um pouco mais difícil, mas é de boas fazer. Ó. Vamos lá. Calcule em centímetros cúbicos o aumento do volume da glicerina durante o aquecimento e o volume da região do recipiente não ocupada pela glicerina quando o conjunto encontra-se a 70 graus Celsius. Considerando que, devido ao aquecimento, o recipiente tenha se dilatado 0,3 e que o coeficiente de dilatação volumétrica está ali, 5 vezes 10 a menos 4. Bom, quanto que foi a dilatação volumétrica da glicerina? Está aqui, ó, 5 centímetros cúbicos. Apliquei naquela fórmula lá, bonita que eu passei para vocês lá no começo. Fechou, de boas. E eu quero ver quanto que não está ocupado pela glicerina, certo? Bom, eu tenho um vidro total de 250, só que 200 é de glicerina. Tá bom, então já tenho que 50 não é ocupado. Só que desses 50, 0,3 foi o quanto dilatou, quanto o recipiente dilatou, porém 5 foi quanto perdeu a dilatação volumétrica. Logo, 50 mais 0,3 menos 5. Portanto, isso aqui vai me dar 45,3 centímetros cúbicos. Isso é a parte que não está ocupada pela glicerina. Olha que fantástico. Questão a B, um pouquinho mais chatinha, mas que também é de boa de fazer, não é verdade? Então, ó, mesma coisa que eu falei para vocês, há várias questões. Pega tudo que você tem, vê o que você consegue fazer e acerta a questão em cheio. Fechou? Bora pro 12? Vamos embora para finalizar essa aula com chave de ouro que tá dando tempo, hein? Vamos lá. Enfim, tá falando um monte de coisa aí da Federal de Juiz de Fora 2021. E ele passa o calor de fusão do gelo e o calor específico da água. Tá bom? E um gráfico bonito ali, ó. Primeiro, calor, ó, só de ver, calor sensível, latente e sensível. Tá bom? Porque aqui tem mudança de temperatura, aqui também, e aqui só muda a fase. Fechou? Letra A, qual é a massa de gelo usada no processo? Bom, gente, pega o ml aqui, ó, Q igual a ml, porque você tem o L e tem o Q também, que é a variação do Q aqui, ó, fantástico, 100 gramas de gelo foi utilizada. Olha que beleza, ele quer, ó, qual o calor específico do gelo? Agora você usa o Q igual a mc∆T, tá bom? Aí você pega um trecho em específico, tá bom? No caso eu pegaria este daqui, porque você não tem o Q final aqui, tá bom? Você não tem o Q final, e aí você pega este trecho aqui, aplica, ó, Q igual a mc∆T, e descobre que o C do gelo é 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Olha que beleza. E ele pede a quantidade total de calor usado em todo o processo. Bom, você sabe, tem que calcular aqui, né? Então, ó, Q da água é igual a mc∆T. Ok, Q da água é igual a 100, que é a massa de água, tá bom? Que ele me passou, deve ter me passado no exercício, tá? Vezes o C da água, que é 1, vezes ΔT da água, que é 30 menos 10. Calculou 3.000 calorias. Ele quer a quantidade total, somou tudo, 12.500 calorias, e você encerra o exercício com chave de ouro. Olha que beleza, meu povo. Fechou, né? Bom, meu povo, vou encerrar a aula por aqui, que a bateria já está estourando aqui. Muito obrigado pela atenção. Desculpa aí estar correndo aí, mas qualquer dúvida me mande lá pelo Insta. Fechou? Thais Evolve, muito obrigado, um grande abraço. Fiquem bem, excelente semana, bons estudos e até a próxima aula, meu povo. Tamo junto, muito obrigado e até mais.